Esta que é a reunião ordinária do município da Câmara Municipal a 23 de março de 2020. É uma reunião realizada por via eletrónica, pelas vicissitudes que são conhecidas e do conhecimento geral. Ela está enquadrada também na legislação, uma vez que o Conselho de Ministros fez sair recentemente legislação que permite que estas reuniões possam ser realizadas nesta fase por videoconferência, ao fim e ao cabo em plataformas eletrónicas, que é o que estamos aqui a fazer. No período antes da ordem do dia, até porque neste momento não temos público, como é de prever, gostaria de dar 2 ou 3 notas muito rápidas. Primeira, acabei de falar há pouco com o Dr. Pompeu, que é o delegado de saúde para o nosso Conselho, registar que até às 10 horas de hoje não existia ainda nenhum caso confirmado à Covid-19 no município. No entanto, significa isto apenas que temos que continuar esta luta e as próximas 2 semanas, também falando com ele, são absolutamente decisivas para o sucesso ou insucesso da reação a esta crise sanitária que vivemos. Hoje de manhã o Sr. Ministro das Finanças foi ao Palácio de Belém, anunciou que o Orçamento de Estado já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República e prevê-se a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2020 no próximo dia 1 de abril. Vamos avaliando a situação, não percebemos ainda muito bem se há condições para realizarmos a Assembleia Municipal como tínhamos previsto no dia 3 de abril, até porque se prevê que o pico, eventualmente, da pandemia possa antecipar-se um pouco àquilo que estava previsto inicialmente em Portugal, e o que significa que vamos avaliando em função daquilo que são os acontecimentos do dia-a-dia. Relativamente a esta matéria da Covid-19, dizer praticamente que obviamente tem concentrado grande parte da atividade do município, esta temática, como não poderia deixar de ser naturalmente, tendo em conta a perigosidade aqui associada e a questão da proteção civil que nos compete a todos nós, mas a Câmara Municipal, enfim, o funcionamento da Câmara não está neste momento paralisado, aliás, o que significa que alguns dos pontos que vêm hoje à reunião de Câmara são precisamente sintomáticos disso, ou seja, que não estamos, de facto, parados e é assim que as pessoas esperam que nós atuemos, ou seja, muito fortes na ação que é preciso desempenhar perante esta pandemia, mas também muito fortes naquilo que é a continuidade da atividade da Câmara, que não pode naturalmente parar e ter reveses inesperados, que já basta bem o que vem aí com a pandemia. Dizer também o seguinte, nós neste momento estamos numa fase em que provavelmente a reunião da CIMA-Oeste vai ser antecipada para quarta-feira, também por videoconferência. Nós estamos a trabalhar com os nossos parceiros da comunidade intermunicipal e com o Governo, no sentido de perceber que papel é que os municípios podem ter naquilo que é a fase seguinte à pandemia, isto é, um conjunto de medidas que vão ter que ser implementadas, umas mais de curto prazo e outras de médio e longo prazo, no fundo para salvar empregos, para salvar a economia e para pôr novamente o país a funcionar, e a nossa região e o Conselho. Eu gostaria de, eventualmente, daqui a 15 dias, na próxima reunião de Câmara, se tivermos condições naturalmente para a realizar, sempre com essa condicionante, claro, gostaria muito de poder trazer já para a nossa apreciação algumas das medidas que iremos naturalmente implementar em conjunto com os nossos colegas da CIMA, elas vão ter na região e em cada um dos territórios concedidos. Agora, o nosso foco é continuar esta luta. Tenho aqui a indicação que a internet está instável, mas me ouvi bem? Melhorou, Sim. melhorou um pouco. Bom, vamos tentar continuar. Eu parece-me que, enfim, o nível de resposta vai ter que ser muito eficaz, muito proativo, porque as condições que se agravam dia para dia no território são alarmantes, isto é, em termos de perda de potencial económico, perda de empregos potencial também, e tudo isso, e portanto nós vamos ter que agora concentrar-nos também naquilo que é o pós-pandemia, sem perder de vista naturalmente que as 2 próximas semanas fundamentalmente são muito importantes naquilo que diz respeito ao estancar desta crise sanitária. Para isso, vamos continuar firmes na nossa atuação, tendo em conta a declaração de alerta que já está em vigor e o plano de emergência, e também em cumprimento daquilo que são as determinações do estado de emergência que foi decretado a semana passada pelos órgãos de soberania portugueses, e vamos continuar atuantes com as desinfecções, com os programas que já temos todos implementados, com as restrições, no fundo, que temos nos edifícios públicos e tudo isso, permitindo que haja esta questão do isolamento e o distanciamento social, que são fundamentais para o sucesso do combate à pandemia, e apelar a todos, naturalmente,
agradecendo a colaboração que temos tido de todas as entidades do Conselho e dos cidadãos do Conselho, que têm sido praticamente irrepreensíveis, tirando um ponto ao outro, têm sido praticamente irrepreensíveis naquilo que tem sido o cumprimento escrupuloso das determinações em cumprimento daquilo que também são as orientações da Direção-Geral de Saúde. A palavra-chave é não baixar a guarda, é continuar muito firmes neste combate, que é um combate das nossas vidas, com o ânimo de termos aqui pela frente um desafio enorme e que vamos ter que enfrentar todos juntos, com certeza que vamos conseguir ultrapassar. Neste período antes da ordem do dia, penso que não há grande volta a dar, era isto que tinha para partilhar convosco e agora iria solicitar a cada um dos seus vereadores que quisessem dar uma intervenção ou fazer alguma questão neste período que o fizessem também. Aqui não, tem que ser por voz, porque senão não consigo perceber se o gesto acompanha a voz ou se a voz acompanha o gesto e depois é complicado para mim ver quem é que dou a palavra. Eu gostaria de intervir, mas depois façam a ordem que quiserem. Pronto, então Luís manifestou primeiro a vontade. Luís, força. Bem, antes de mais, o que é que eu quero partilhar convosco? Quero partilhar que estamos num momento excepcional e tomei aqui 3 breves notas que são aquilo que eu penso que apraz dizer nesta altura. A primeira era para vos dizer que estamos digamos assim, numa ocasião que o nosso imperativo nacional sobrepõe-se e deve sobrepor-se sempre às diferenças político-partidárias e, por isso, aquilo que eu quero partilhar é uma união de todos, de modo a convergirmos no mesmo objetivo e que passa por implementarmos as medidas necessárias para combatermos esta pandemia com sucesso, para podermos regressar à normalidade o mais rapidamente possível. E nesta perspectiva, digamos, neste contexto excepcional, também quero partilhar convosco num exercício que eu entendo de uma cidadania ativa, manifestar a minha total disponibilidade para aquilo que o Sr. Presidente entender necessário e que eu possa colaborar. Quero deixar esta nota. Segunda nota, que penso que temos que enaltecer o papel e o trabalho de todos, sobretudo dos profissionais de saúde, da proteção civil, dos bombeiros, de todos aqueles que permitem que nós possamos sobreviver. Todos esses trabalhadores que dão todo o dia, neste contexto difícil, o seu contributo para que nós sobrevivemos e para que o país não pare. E a terceira nota, que podia dizer lá a propósito alguns pontos que vem esta reunião de trabalho, mas entendi dizê-la já de início, é uma nota, uma vez que vem aqui alguns projetos e alguns investimentos que tento fazer, eu, naturalmente, se não fosse esta situação excepcional, não daria esta nota, mas uma vez que vivemos num período tão excepcional, penso que o Sr. Presidente e o seu Executivo devem repensar as prioridades e os investimentos a fazer. E, nessa perspectiva, acho que alguns são essenciais fazê-los, mas outros, se calhar, não são tão necessários neste momento e não é por isso que deixará de ter um apoio, neste caso, o meu apoio. Entendo é que há prioridades e dentro dessas prioridades o Sr. Presidente, tão bem quanto eu, saberá aquelas que deve executar. Dito isto, espero sinceramente que todos possamos sair desta crise com mais força, que estes laços de solidariedade que estão a ser manifestados por todo o país possam nos fortalecer e ser um exemplo para todos nós no contexto em que vivemos. Obrigado. Obrigado. Não sei se algum dos vereadores quer usar a palavra também. Eu gostava também de deixar aqui umas palavras, também tomei aqui notas, que esta altura é particularmente difícil para todos nós. Excelentíssimo Sr. Presidente, caros colegas vereadores, colaboradores do município, caros munícipes,
enquanto estou como vereadora e com o pelour da saúde, como profissional da saúde que sou, e principalmente enquanto pessoa e cidadã de Arruda, com o caráter de urgência que impera neste país que se encontra em estado de emergência, pretendo deixar-vos uma mensagem de confiança, responsabilidade e solidariedade. A nossa missão é única, é estarmos unidos para nos protegermos a nós e aos outros. Sob a bandeira, todos somos prevenção. Considero que neste momento temos a informação suficiente e possível à data para atuar tendo em conta a realidade que nos precede, nos casos de Itália, Espanha, França, Alemanha, para já não falar da China. Este problema é muito sério. Claro que me dirijo agora aos que não consideravam esta pandemia como uma possibilidade e àqueles que nela ainda não acreditam e minimizam as consequências. É preciso acreditar numa voz de comando, nas nossas autoridades, no nosso Serviço Nacional de Saúde. O interesse dos portugueses está no centro de todas as decisões, quer ao nível do país, quer ao nível local, não duvidem. Há que defender, há que proteger a população. Não posso deixar de estar preocupada com o futuro, com o investimento que estava previsto. Não posso ignorar ou desvalorizar o impacto nas nossas vidas, na economia e no emprego. No entanto, estaremos atentos aos mecanismos de mitigação dos impactos devastadores que se prevêem. Confiem. Mas neste momento, as nossas forças e o nosso empenho terão de estar, sem dúvida, no reforço do Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de lutar, pois é uma ameaça aterradora, a maior com que a humanidade se afronta nas últimas décadas. O envolvimento das autarquias, neste momento, é crucial. Tem de ser total. Estamos mobilizados no sentido de preencher os espaços em falta, num esforço conjunto de complementariedade. A minha responsabilidade obriga-me a informar que o coronavírus apareceu pela primeira vez na China em 2019. O novo coronavírus da China é conhecido como a SARS-CoV-2 e a infecção causada pelo vírus é que é a Covid-19. É responsável por provocar uma infecção respiratória, conhecida como Covid-19, que pode variar desde uma simples gripe até complicações muito graves, como pneumonia, colocando até a vida em risco. As complicações mais sérias desta infecção parecem surgir especialmente em pessoas com idade superior a 60 anos e com doença crónica associada. Não significa que exista maior risco de serem contagiadas, mas existe sim um risco acrescido se desenvolver complicações graves que podem colocar as suas vidas em perigo. Ora, o vírus pode afetar pessoas de todas as idades, sendo por isso muito importante ficar atento ao início dos sintomas que possam sugerir a infecção, especialmente febre, tosse e dificuldade respiratória, não descurando que poderíamos ter um período de incubação de cerca de 5 dias. No caso de infecções mais graves, podem surgir também sintomas como dores musculares, dor de cabeça. A Covid-19 transmite-se através de gotículas respiratórias e saliva. Alerto para os cuidados a ter para evitar o contágio, nomeadamente cobrir a boca ao tossir ou espirrar, a etiqueta respiratória, lavar as mãos frequentemente e evitar tocar na boca, nariz e olhos. Em caso de suspeita, o procedimento é telefonar para o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, SNS 24, para saber como proceder, isto porque situações ligeiras podem ser tratadas em casa. Apenas é recomendado ir ao hospital nas situações mais graves da infecção. Mas se a orientação for ir ao hospital ou ao centro de saúde, há alguns cuidados a ter no caminho entre a casa e a unidade de saúde, tais como utilizar máscara descartável para proteger as outras pessoas da tosse, do espirro, que podem espalhar o vírus e ter o cuidado de não tocar na parte exterior da máscara. Lavar as mãos antes de sair de casa e à chegada da unidade de saúde. Evitar o contacto direto com outras pessoas. Evitar utilizar o transporte público. Evitar tocar em superfícies.
ao chegar à unidade de saúde, é importante manter a distância com as outras pessoas para evitar a transmissão do vírus. Mas também confiar que há uma equipa empenhada a fazer tudo pela saúde da população do nosso concelho. E para terminar, por uma questão de solidariedade e agradecimento para com todas e todos, sem exceção, que fazem parte desta equipa e estão na linha da frente do combate a esta pandemia. A minha admiração, o meu respeito, consideração e, acima de tudo, a minha proteção. Obrigada, confiança, responsabilidade e solidariedade, pois todos somos prevenção. Era este o testemunho que eu queria aqui deixar como mensagem a nós e a todos que possam, de alguma forma, ter hipótese de apreciar e de refletir sobre este momento tão crítico que nós estamos a viver. Muito bem, muito obrigado. Não sei se mais algum vereador quer fazer alguma intervenção. Eu gostava, Sr. Presidente, já que me permite, então também deixar aqui, para além das palavras que já foram ditas por si, agradecer a toda a comunidade, mas sobretudo dar aqui um destaque no âmbito da Proteção Civil e Segurança do nosso Concelho, a todos os agentes, sejam eles da Proteção Civil, na pessoa do Acácio e da Inês Bruno, mas também à GNR, que tem proativamente atuado aqui no alerta e na sensibilização para que as pessoas possam cumprir aquilo que foi comunicado por esta Câmara Municipal. A todos eles também o nosso muito obrigada. Ok. Eu gostava, se fosse possível. Francisco Valentunes, faz favor. Muito obrigado. Não tenho nada escrito, tenho apenas a registrar naturalmente aquilo que já foi dito, quer pelo Sr. Presidente, na abordagem que fez, depois pelo Luís, e de uma forma muito, como é dizer, circunstanciada e explícita pela Carla, que vive de uma forma talvez um pouco diferente, ou muito diferente de nós, e também pela Ruth. Eu queria dar duas notas. A primeira, aquilo que à distância me foi objetivamente dado ver, que foi a atitude do nosso município e de todas as suas forças políticas, permita-me naturalmente enaltecer também este aspecto, que foi ser, digamos que, pioneiros na forma de, tanto quanto possível, passar mensagens, ser objetivo e proativo. Isso penso que nos deve orgulhar a todos, independentemente da sua cor política, naturalmente. Segunda nota, a nível nacional, que é realmente uma atitude, penso, há sempre, enfim, exceções, infelizmente neste caso, que é a atitude do povo português face a esta pandemia e a confiança que o Serviço Nacional de Saúde e todos os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, a Proteção Civil, a GNR, os bombeiros, que estão naturalmente empenhados, e nós devemos ser o exemplo, cada um per si, e as organizações naturalmente no seu conjunto também. E aqui, portanto, eram estas duas notas que eu queria deixar aqui de uma forma improvisada, mas com muito sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não sei se mais algum dos colegas quer... Bem, falo eu. Então, Sr. Presidente, colegas vereadores, os técnicos do município e a Anabela e também o Augusto, pôs esta geringonça toda a funcionar e que funcione tão bem quanto a outra geringonça funcionou. Bem, então eu quero congratular-me por não termos ainda nenhum caso do Covid-19 no nosso concelho e pela maneira, pela desenvoltura com que a Câmara Municipal realmente tem trabalhado o assunto e levado confiança à nossa população. Claro que, mesmo por isto, não podemos baixar a guarda, pelo facto de ainda não haver nenhum caso no nosso concelho. No entanto, quero, como vocês já disseram quase tudo, quero só deixar aqui uma pequena mensagem, que se a primavera não florir este ano, em março, que o faça em abril, que também é um mês de que muito gostamos. Obrigada. Bem. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, deixem-me só aproveitar as vossas intervenções para agradecer todas elas, antes de mais, e para dizer claramente o seguinte.
Eu lembro-me que na primeira vez que falei sobre a temática do coronavírus numa reunião de Câmara foi no dia 27 de janeiro, na reunião do Lugar da Mata, uma reunião descentralizada, a primeira deste ano. E, na altura, estava longe de imaginar que, sou sincero, estava longe de imaginar que pudéssemos chegar ao dia de hoje, a 23 de março, e tivéssemos a ter uma reunião à distância e que tivéssemos todo o plano de contingência no terreno e que tivéssemos que ter implementado aquelas medidas que ninguém gosta de tomar, mas que tiveram que ser tomadas com a firmeza que nós sentimos que o devíamos fazer. Podemos estar errados nestas coisas, nós estamos a aprender todos os dias a lidar com algo que é absolutamente extraordinário, na pior acessão do termo, e portanto, enfim, acho que qualquer um de nós a pecar por alguma coisa, neste caso, que tenha sido por excesso e nunca por defeito. Acho que, no fundo, a mensagem que gostaríamos de transmitir é essa. A pecarmos por alguma coisa, se é que o pecamos, que tenha sido por excesso e nunca por defeito. E, como disse o Sr. Presidente da República, e muito bem na mensagem que dirigiu ao país, na declaração do estado de emergência, tudo mais cedo do que tarde. Tudo mais cedo do que tarde. E, portanto, eu acho que aí nós tivemos que o fazer, e muitas vezes os tempos da emergência são diferentes dos tempos políticos, mas queria também destacar isso que o vereador Luís acabou por dizer, esta solidariedade que eu senti nas reuniões que fizemos a semana passada com todas as forças político-partidárias e que senti efetivamente essa solidariedade genuína, e eu acho que isso só fortalece a democracia. Ou seja, a democracia, se souber dar resposta a este tipo de situações, fica fortalecida porque ela própria se defende e salvaguarda os populismos, que nós sabemos que existem. E na nossa sociedade também existem. E, portanto, acho que é uma prova de enorme responsabilidade e de união, por que não dizê-lo, este exercício que nós temos feito nas últimas semanas para lidar com esta pandemia que é a todos os níveis surpreendente. E, portanto, naturalmente dizer-vos que associar-me também às vossas palavras e àquilo que foram os cumprimentos e, sobretudo, as palavras que dirigiram aos serviços que estão a funcionar e a todos os setores que estão neste momento empenhados para que nós consigamos sair desta situação o mais rapidamente possível e voltar tanto quanto possível, o mais cedo possível, à normalidade que todos merecemos e desejamos e queremos. E dizer naturalmente que isto é uma matéria que vai ter impacto naturalmente na questão do investimento público municipal. Não tenho grandes dúvidas sobre essa matéria. Já fui falando com alguns colegas, ainda sem grandes dados, mas parece-me evidente que há coisas que nós já tínhamos previsto para este ano executar, que vão deixar de ser executadas, mas na altura devida as pessoas também serão informadas e podemos debater essa matéria no órgão próprio, que é a Câmara Municipal e a Assembleia, no fundo, para todos estarmos conscientes que temos que tomar opções, quer dizer, naturalmente que esta matéria é uma matéria a todos os níveis imprevisível e que nós temos que atuar em função disso. Após isto, e já no momento, o importante é salvar vidas, é salvar empregos, salvar a economia e pôr as empresas a funcionar novamente o mais rapidamente possível para continuarmos a gerar riqueza no nosso país e no nosso concelho. E, portanto, as questões que estão aqui hoje na reunião de Câmara, algumas delas dizem respeito a projetos que já estão a alguma fase em adiantado, ou seja, a questão do bairro social, enfim, o processo já está no Tribunal de Contas e, portanto, parece-me evidente que, tendo o financiamento garantido, não devemos, mas podemos discutir sempre isso, mas não devemos, a meu ver, abandonar isso, até porque vai ser preciso essa habitação e se calhar não vai chegar já para as necessidades. E as outras questões, por exemplo, o Rua da Lado, é uma questão que se pode admitir se vamos avançar ou não. Eu acho que há uma discussão que nós vamos encetar na Cima-Oeste e que vamos propor ao Governo também, é que nós devemos, nesta fase de exceção, salvaguardar também a economia local. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as obras públicas podem ser também âncora de desenvolvimento local e de investimento naquilo que é salvar a economia. Agora, nós temos que tentar ver se é possível, do ponto de vista legislativo, que o Código dos Contratos Públicos possa ter aqui algum regime de exceção para que as grandes obras municipais que possam ser lançadas tenham a possibilidade de ser feitas por consórcios de empresas locais que se venham a associar e que permitam fazer essas obras. Eu acho que isso era importante para as próprias empresas e para a saúde financeira das empresas e para terem trabalho, e era importante para garantir postos de trabalho dos nossos cidadãos e municípios, que numa primeira análise é esses que nós temos que, naturalmente, dar uma resposta positiva. E, portanto, eu acho que
Neste momento de exceção que nós estamos a viver, o BCE já veio fazer declarações muito firmes e importantes, a própria Comissão Europeia veio dizer algo que nunca tinha dito até à data de hoje, que é a questão dos limites do déficit que pode ser ultrapassado, e portanto eu acho que nós estamos a viver um novo paradigma e há claramente um antes e um pós-Covid-19 nas nossas vidas, e na nossa geração seguramente haverá isso. E portanto eu acho que, naturalmente que sim, nós temos que equacionar investimento, sim, sem dúvida, por uma questão de sustentabilidade da Câmara e também para que a Câmara possa desenvolver um conjunto de programas de apoio que vai ter que desenvolver, não tenho grandes dúvidas sobre essa matéria, mas acho que há obras públicas que podem servir também de motor para a dinamização económica local. E nessa medida, o que eu acho que nós devemos defender, e vou propor isso na próxima quarta-feira na reunião da CIM, é que nós consigamos falar com o Governo no sentido de permitir, junto da União Europeia, obviamente tem que ser concertado com a União Europeia, que neste período, dos próximos 2, 3 anos talvez, seja possível nós não endeusarmos aquilo que é um princípio fundamental da Constituição Europeia, que é a livre concorrência, mas assegurarmos algum nível de proteção às economias locais. Acho que isso era importante numa primeira fase de arranque no pós-Covid, de permitir que os municípios e as entidades, nomeadamente do Estado, possam ser motores também de desenvolvimento económico local através da continuação de feitura de obras públicas, municipais e outras, mas que possamos ter aqui uma estratégia de que essas obras possam ser feitas por entidades locais, que permita assim gerar emprego, gerar rendimento e gerar bem-estar na nossa comunidade. Obviamente que se me perguntarem se eu tenho já alguma ideia muito concreta sobre o desenvolvimento disto, não tenho. Obviamente que nós estamos todos a aprender e ainda agora o Governo está a lançar mais medidas a toda a hora. E, portanto, acho que esta é uma discussão que vale a pena ter, é uma discussão absolutamente estratégica e central que vamos ter que ter daqui a alguns dias, algumas semanas talvez, mas eu acho que cortar todo e qualquer investimento público também pode ser mau. Obviamente vamos ter que cortar no supérfluo, naquilo que não será necessário. Falando na reunião de Câmara da Mata, anunciámos na altura que o município tinha sido galardoado como município amigo do desporto e anunciámos também nessa altura que tínhamos muito interesse em avançar com alguns projetos, nomeadamente um campo de futebol de praia e de vôlei de praia, provavelmente na minha cabeça, embora ainda tenhamos que o discutir, obviamente, em equipa, na minha cabeça neste momento não faz sentido sequer estarmos a pensar nisso, porque estamos a falar de investimento ainda significativo e que pode fazer falta noutras áreas. Agora, não podemos também correr o risco de paralisar todo o investimento público, porque isso pode ser muito prejudicial para a economia local. E, portanto, temos que ter equilíbrio, sim. Obviamente, estamos disponíveis para ter essa discussão, que é, como disse, absolutamente estratégica, mas paralisar todo e qualquer investimento pode ser pior a emenda com o soneto, como dizia o nosso Bocage. E, portanto, dizer-vos o seguinte: ânimo para esta luta, nós vamos travá-la com toda a força, determinação e coragem que é preciso ter. Vai ser uma luta difícil, estamos a começar agora ainda, embora já tenha passado tempo, o pior ainda está para vir, como é óbvio, e portanto temos que falar essa verdade às pessoas, nós temos que nos preparar para o pior que vem aí, sendo certo que estamos a trabalhar no terreno com todos os profissionais e com a estratégia bem montada e delineada para ter o menor impacto possível nas nossas vidas e das nossas gentes. Agora, vamos à luta. Esta pandemia apareceu com a nossa geração e é a nossa geração, somos todos nós que vamos ter que lidar com ela e ultrapassá-la. Seguramente vamos conseguir, todos juntos. É mais fácil e eu queria aproveitar também para agradecer o vosso contributo de todos para que consigamos ser mais fortes e chegar a bom porto e, como disse, voltar à normalidade o mais rapidamente possível, que é isso que todos desejamos e queremos. Quem nos dera a nós está já a discutir os investimentos públicos e não ter que lidar com esta crise sanitária, mas para já não vamos queimar etapas. Temos uma crise sanitária para resolver, estamos muito concentrados em ultrapassá-la rapidamente e em força. Muito obrigado. Não sei se mais algum de vocês quer dar mais algum contributo neste ponto zero, antes da ordem do dia. Sr. Presidente, se me permite. Sim, sim. Eu acho que lançou uma ideia interessante e que todos nós devemos estar disponíveis para discutir a ideia de pensar o tal investimento público e se possível, alocá-lo, digamos assim, a empresas locais, seria, digamos, uma maneira de cada um dos territórios, digamos assim, criar ou manter emprego e ajudarmos de uma forma indireta a que possamos todos caminhar no mesmo sentido, porque nós temos hoje, como disse bem, uma doença do ponto de vista da nossa saúde,
mas também avizinha-se uma doença não menos grave, que é a doença do ponto de vista económico. Um país sem economia também não vai a lado nenhum e, portanto, temos aqui um equilíbrio tremendamente difícil, que é conjugar estas duas vertentes. E não sei, digo isto porque é assim. Acho que este momento que nós estamos a ter aqui hoje é um momento único, mais importante que os pontos que nós vamos deliberar a seguir, das posições que tínhamos a tomar. Acho que isto deve servir para todos nós refletirmos. E o Sr. Presidente é uma pessoa que tem preocupações de caráter muito semelhantes às minhas, ou seja, sociais. Eu queria deixar esta nota. Eu não sei se os pontos, por exemplo, a questão, não sei qual é o investimento, não deve ser significativo daquela ponte pedonal, mas, por exemplo, do Arruda Lab parece-me claramente um ponto que se calhar nem era necessário ser discutido hoje, porque as pessoas hoje em Arruda dos Vinhos e no país inteiro, o que é que precisamos? É que o Sr. Presidente, e aí queria manifestar este total apoio, é que tenhamos medidas, por exemplo, que possam, para as famílias em maiores dificuldades, por exemplo, reduzir, já não estou a dizer isentá-las, porque devemos não ter capacidade para isso, mas reduzir, por exemplo, o preço da água, tentarmos os municípios todos, junto das entidades que fornecem energia elétrica, a apresentar medidas que possam vir no sentido de reduzir a fatura da eletricidade, porque isso são medidas muito importantes para que as famílias que vão ter imensas dificuldades, não tenhamos dúvidas disso, que vem desemprego a seguir, e a culpa não podemos apontar, não é o governo, eu estou a dizer isto com toda a máxima sinceridade e transparência, isto são problemas que nós temos pela frente e que também sou da opinião que só junto com os partidos unidos no sentido de encontrar aquelas medidas, é quase como que um pacto de regime a nível nacional que permitam encontrar as melhores soluções para tantas famílias que vão ter dificuldades, mesmo aquelas que até ao dia 2 nunca tiveram dificuldades, correm sérios riscos de vir a tê-lo em função daquilo que está pela frente, e é essa seriedade que nós temos que ter, porque aquilo que eu não quero é que no meu país existam aproveitamentos populistas de uma situação que é grave e que todos nós temos que saber ultrapassar. Bem, eu diria o seguinte, e agradeço a intervenção do Luís novamente. Na agenda dessa reunião da CIM que anunciei há pouco, que será na próxima quarta-feira, naturalmente está também a questão da água e da eletricidade e, sobretudo, naquilo que será uma concertação em escala, ou seja, isto fazer individualmente por município, cada um toma a sua decisão, mas o que nos interessava também era, nos fornecedores em alta, nós podermos, de alguma forma, apelar ao espírito de solidariedade que deve existir neste momento. Ou seja, as câmaras municipais estão dispostas a ir até um determinado ponto, naquilo que é a redução da faturação da água. Não podemos esquecer também que é uma componente importante da receita do município e que tem um custo para o município a aquisição da água em alta, mas nós devemos também dividir esta carga com o fornecedor em alta, ou seja, a EPAL, neste caso as Águas de Lisboa e Val do Tejo, têm aqui que ser chamadas também à responsabilidade, e é isso que nós vamos discutir na próxima quarta-feira, é a forma em que nós podemos apresentar uma proposta de divisão de esforço, ou seja, o fornecedor em alta tem que chegar a um determinado patamar e nós depois permitimos fazer outro patamar que permita que as pessoas tenham um alívio real e efetivo, que é isso que nós pretendemos, ou seja, não é um alívio simbólico, tem que ser um alívio que as pessoas sintam e que possa fazer a diferença. Assim o mesmo acontece naquilo que é o fornecimento da energia. Obviamente que aqui é diferente e é mais complexo o exercício, porque estamos a falar de um mercado que foi liberalizado e, portanto, são vários os operadores que estão neste momento em concurso e que fornecem esse bem essencial às famílias e às empresas. É mais fácil para nós, no imediato, resolver o tema da água, isso é mais simples e eu creio que vamos todos enverdar por essa via. A eletricidade é mais complexa, não quer dizer que não tenhamos que lá ir, obviamente temos que fazer esse caminho, mas ele vai demorar mais tempo e não temos tanta autonomia para poder decidir como na questão da água. Eu até vou lançar uma outra ideia nessa reunião, aliás, antes desta reunião de Câmara estive em contacto com a Caixa Agrícola da Ruda. Eu acho que fará sentido, nós temos que ser, para enfrentarmos esta crise, nós vamos ter que ser
digamos, inteligentes, obviamente, mas mais do que inteligentes só, temos que pensar em soluções que nunca foram pensadas. Esta crise, em relação a 2008, a crise de 2008, em relação a esta, é uma anedota para as crianças, é uma brincadeira de crianças. Esta crise sente-se imediatamente na economia real. Está a sentir-se gradualmente, dia que passa, à destruição de postos de trabalho, à destruição de cadeias de fornecimento. Há uma crise brutal em termos de impacto direto na economia real. E, portanto, não me choca nada que as instituições financeiras, tínhamos que encontrar um consórcio em instituições financeiras, com o apoio das autarquias e também do Estado Central, nós criamos alguns fundos de investimento locais que permitam, precisamente, injetar dinheiro na economia nos setores que têm sido mais afetados por esta crise. E o município aí poderá ter que fazer a sua parte, que é não só garantir a realização desses empréstimos e a boa execução dos contratos, mas eventualmente participar também com capital nesses fundos que vierem a ser constituídos. É obviamente que isto é uma solução que, do ponto de vista jurídico, neste momento ainda não tem grande enquadramento legal, mas eu acho que os tempos que vivemos exigem de todos nós a capacidade de nos reinventarmos e de tentarmos encontrar soluções do ponto de vista legal também para estas ferramentas que são absolutamente estratégicas para nós. E, portanto, o que está combinado entre nós e a Caixa Agrícola, e vou iniciar um período de discussão também com todos os gerentes dos bancos que têm sede, ou neste caso uma delegação em Arruda dos Vinhos. A nossa ideia é, de facto, nós tentarmos criar aqui uma estrutura que possa ser um fundo de dinamização da economia local, porque, efetivamente, o que nós pretendemos é que as empresas não deixem de trabalhar, continuem com a sua atividade e que continuem a salvar postos de trabalho, porque, obviamente, esta crise é uma crise que tem efeito direto naquilo que é a destruição de postos de trabalho, e isso nós devemos tentar estancar já esta hemorragia o mais rapidamente possível. Obviamente que depois tudo o resto, em termos de apoio social, é muito relevante e necessário que o município tenha condições de o fazer, mas eu acho que nós não devemos demitir-nos de uma tarefa fundamental do Estado também, que é salvar a economia, e a economia só se salva se nós conseguimos salvar as empresas. E, infelizmente ou felizmente, o nosso tecido económico empresarial, quer do ponto de vista do país, quer no ponto de vista local, é predominantemente dominado por pequenas e médias empresas, como nós sabemos, e, portanto, este apoio é tanto mais urgente quanto menos capacidade têm as empresas de resistir a estes choques exógenos aleatórios que isto está em causa. Esta é uma crise que é um choque exógeno aleatório que ninguém estava a contar e que vem dizimar todas as cadeias de valor da economia como a conhecemos. E, portanto, em cada crise há a possibilidade de reinventarmos, e eu acho que esta nós temos que ser inventivos para que consigamos atingir o cerne da questão e fazer a diferença na vida das pessoas, que é preservar os seus postos de trabalho, que acho que é o maior desafio que nós temos agora nos próximos meses pela frente. E, portanto, naturalmente, equacionar os investimentos, como posição de princípio, não concordo com a ideia ou com a tese que nós devemos paralisar todo o tipo de investimento. Devemos é tentar canalizar esse investimento para que as empresas locais possam ser elas os motores desse investimento e possam ser elas a realizar esse trabalho. Depois, esta questão da água e da eletricidade vai ser discutida na quarta-feira. Eu espero, mais tardar daqui 15 dias, trazer-vos novidades para partilhar convosco na reunião de Câmara. E estas hipóteses que vamos agora trabalhar de fundos, etc., estamos em paralelo, gerindo a crise sanitária e, ao mesmo tempo, tentando perspectivar os próximos passos de futuro, que não é fácil, mas estamos a fazer caminho e eu acho que estou satisfeito por verificar que as pessoas e as instituições estão a perceber que esta é uma mudança de paradigma brutal e que precisamos todos de estar unidos para ultrapassar esta crise. E, portanto, não podemos só dizer que tem que ser o Estado a resolver o problema, não, vamos ter que ser todos a resolver este problema, porque este problema é muito maior do que o Estado e do que as autarquias locais. Nós temos que meter toda a nossa capacidade instalada dentro desta resolução deste problema e, portanto, temos de trabalhar e ser inventivos, e estamos à disposição e disponíveis para ouvir outras ideias que possam ser melhores. Naturalmente, esta é uma situação que ninguém perspectivou passar e que temos de estar preparado para ela e, portanto, vamos tentar pôr a nossa máxima capacidade, sendo certo que vai ser um período difícil, mas que havemos de conseguir ultrapassá-lo com confiança, como disse, e com responsabilidade. Posso, Sr. Presidente? Sim, sim. Eu queria, não quero, enfim, acabar muito tempo, mas pegar em duas notas. Primeiro, a expressão que usou de soluções que nunca foram pensadas, porque
a situação também é extrema e nunca foi vivida. E, portanto, ter esse engenho, passa a expressão, e a ideia que já foi também sublinhada pelo vereador Luís Rodrigues, da alavancagem através de empresas locais naquilo que será a reconstrução, permita-me esta expressão também, fazendo o caminho legislativo que é necessário fazer e chegar até às entidades superiores e fazê-lo talvez a partir de agora, através do nosso município e da pessoa do seu presidente, na Cima-Oeste, é também naturalmente um objetivo genuíno e que devemos lutar por ele para que potenciemos o desenvolvimento para depois do município de Arruda dos Vinhos sublinhar e aplaudir essa ideia e o apoio naturalmente que aqui já foi sublinhado também pelo vereador Luís Rodrigues e sinceramente todos os outros colegas do Executivo. Força, Presidente. Obrigado. Vamos a isso. Podemos passar para os pontos seguintes? Muito bem. A ata da reunião, portanto, o Sr. Vereador disse que ia dar os contributos e eu também, mas vamos dispensar as assinaturas. Deixem-me só exibir-vos. Isto vai ter este modelo agora. Vai ser a minha assinatura e a da Anabela. E depois na ata, vocês quando aprovarem a ata, enfim, verificarão e concordarão com as decisões, mas agora será em minuta só a minha assinatura e a da Anabela por questões práticas e objetivas que não é possível ultrapassar mesmo à distância. Sobretudo pela distância, claro. O ponto número 2 será então um pedido de isenção de pagamento, neste caso do Clube Dado Barriga, para ratificar, porque prende-se com algo que já foi realizado, nomeadamente um jantar por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Não sei se há alguma questão, não havendo, podemos considerar também então o ponto 2 aprovado por unanimidade. O ponto 3 diz respeito a uma proposta no âmbito da ação social, nomeadamente do cheque fraude. Está identificado aí o beneficiário também, por razões de confidencialidade, não vou partilhar, mas está a informação dos serviços anexa ao processo e, portanto, reunirá condições de diferimento. É isso, não é? E, portanto, não sei se há alguma questão sobre este ponto número 3. Não havendo, poderemos então considerar este ponto aprovado por unanimidade. O ponto seguinte diz respeito ao orçamento participativo. Este ponto 4 da ordem de trabalhos diz respeito apenas ao seguinte: é, no fundo, depois do trabalho da Comissão de Análise Técnica, validar aquelas propostas que estão em condições de passar à fase seguinte, que será a da votação, que nos termos do regulamento seria em abril, mas provavelmente nós vamos ter que depois, mais à frente, enfim, ou até já na próxima semana, deliberar a prorrogação deste prazo para a votação, uma vez que não haverá condições para nós possibilitarmos que esta votação se realize de acordo com aquilo que é a pandemia e, portanto, não vamos estar a ser incoerentes naquilo que é a análise. A propósito disso, eu esqueci-me de dizer há pouco que nós tínhamos previsto também a inauguração do circuito da Tua Casa, do transporte interfreguesias para dia 20 de março. Como é óbvio, não realizámos essa iniciativa e só a realizaremos depois de passar esta fase da crise sanitária, por razões que também são lógicas. Pronto, temos aqui, portanto, as propostas que a Comissão de Análise Técnica propõe que passem à fase de votação. São 7 propostas que reúnem condições para passar à fase seguinte e há 2 propostas que a tendência é de excluir e uma proposta em que há uma desistência por parte do URDA na sua concretização. Portanto, não sei se há alguma questão sobre este ponto. No fundo, o que estamos a deliberar é apenas a aprovação da proposta da Comissão de Análise Técnica de passagem destes projetos 7 à fase seguinte. A fase seguinte será a da votação, como é bom de ver, mas provavelmente será adiada por razões que são do conhecimento público. Não sei se há alguma questão. Só uma, Sr. Presidente. Sim. Quais são as razões da tendência para excluir as outras 2? A Anabela aqui pode-me ajudar. Era um campo de futebol de praia. Uma proposta era um campo de futebol de praia no Parque das Rotas. E isso era uma proposta que estava já no plano de atividades do município desenvolver. É óbvio que esta crise que estamos a viver provavelmente vai dizer-nos que nós não vamos fazer nem esta proposta nem a outra que tínhamos, mas
excluída porque a Comissão de Análise Técnica sabia desta existência desta obra inscrita no plano de atividades para este ano e, portanto, nos termos do regulamento era de excluir em função disso. E a outra é pela mesma razão. Aqui a proposta era limpeza de detritos no Conselho e isso faz parte de uma questão de gestão ordinária, ou seja, não é uma questão de investimento e, portanto, por esse motivo, entendeu a Comissão, e a meu ver bem, não ser de enquadrar nesta questão do orçamento participativo. A desistência foi do União da Ranhó, que tinha já anunciado que se a proposta do Centro Social da Ranhó e da Irmandade da Ajuda passassem à fase da votação, que é o caso, eles iriam apresentar desistência, portanto é uma questão que é uma decisão da direção do URDA, que nós respeitamos naturalmente. Obrigado. É isso, não é? Pronto, estamos em condições de poder então votar, não sei se há alguma oposição, não havendo, consideramos então aprovado também este ponto número 4 por unanimidade. Muito bem. O ponto 5 diz respeito também a uma medida de ação social, neste caso tem que ver com apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Ruda, neste caso às conferências vicentinas, também para poder fazer face a um conjunto de despesas e que tem que ver também com esta temática da Covid-19. É um apoio financeiro de 5.000 euros e, portanto, coloca à consideração dos seus vereadores alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos estar em condições então de deliberar. Não havendo oposição, penso que podemos então considerar aprovado por unanimidade este ponto 5 da ordem de trabalho. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 6º, diz respeito à fixação de preços para o merchandising que, entretanto, foi executado e que será distribuído pelos locais habituais, nomeadamente pelo posto de turismo. É uma manga refrigeradora para vinhos, com um preço que se propõe de 3,5 € e um set de vinhos de cor vermelha e de cor preta, em que um set que tem diferentes instrumentos, neste caso um saca-rolhas, uma daquelas tampinhas para a garrafa, etc., e que é 5,50 €. Não sei, Ruth, se queres dar alguma chega sobre isto? Obrigada, Presidente. O merchandising este ano é mais voltado para do enoturismo. O nosso objetivo era poder também depois partilhar convosco mais tarde, mas logo que seja possível, poderão também adquirir ou conhecer estes produtos de merchandising mais dedicados ao vinho, que tão bem caracteriza o nosso conceito. Mas se não for possível, entretanto, certamente o poderão ver e comprar aqui na Festa da Vinha do Vinho. Obrigada. Estamos em condições de poder aprovar então a proposta, portanto está aprovado por unanimidade também este ponto 6 da ordem de trabalho. Os pontos seguintes, o 7 e o 8º, dizem respeito a estágios curriculares por parte da cooperativa Gustavo Eiffel, a Cooptécnica. Não sei se há alguma questão, isto é basicamente igual aos estágios que têm vindo e que se prendem também com aquilo que é a nossa articulação com as escolas do Conselho. Eles não têm neste momento custo nenhum para o município e estão a ser feitos em regime de teletrabalho também, e portanto também é mais uma experiência para estes jovens, essa aprendizagem em teletrabalho. Não sei, Ruth, queres acrescentar alguma coisa? Pronto, o curso é realmente, como disse bem, é da Gustavo Eiffel, é o curso técnico de multimédia e, pese embora esta situação alguns cursos tenham sido suspensos, estes dois não mantêm-se, porque também o seu trabalho pode ser realizado através de teletrabalho com as colegas da comunicação e imagem do nosso município. Ok, muito bem. Não sei se há alguma questão. Não havendo, poderemos então considerar aprovados estes pontos 7 e 8 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é relacionado também com o ensino, neste caso é a aprovação da minuta de protocolo de formação em contexto de trabalho, neste caso por causa dos TESPs, ou seja, aqueles TESPs que já vamos falando, vamos ver que revés é que ele vai ter por causa desta questão toda da Covid-19, mas em todo caso mantém-se a iniciativa quer da Gustavo Eiffel, quer da Câmara Municipal, no sentido de proporcionar mais esta oferta formativa aos nossos municípios também. E, portanto, basicamente este é um protocolo chapéu institucional que servirá para regular esta matéria dos estágios em contexto de trabalho no âmbito dos TESPs que iremos levar a cabo. Não sei se há alguma questão sobre isto. Não havendo,
poderemos então considerar aprovado também este ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 10º, diz respeito, sobretudo, à questão do bairro João de Deus. No fundo, o que se pretende aqui é que exista a deliberação sobre os investimentos que já foram autorizados pela Assembleia Municipal neste âmbito do bairro João de Deus, peço desculpa. Isto tem que ver também com uma clarificação que o Tribunal de Contas pediu e, portanto, está em linha com aquilo que é o processo do visto prévio, que está neste momento pendente, como disse, no Tribunal de Contas, para além das impugnações judiciais que estão em curso e que já fomos falando, mas que não têm neste momento caráter suspensivo e, portanto, estamos em condições de continuar o processo do visto prévio e dar as informações que o Tribunal de Contas assim o entende. E existe também uma outra questão mais à frente, também sobre essa matéria, creio eu, que é o ponto 11, precisamente, em que há também um esclarecimento a prestar ao Tribunal de Contas nesse sentido. Não sei se há alguma questão, se viram os documentos ou se tem alguma questão. O primeiro ponto, o ponto 10, é a questão de balizar o investimento global, já autorizado pela Assembleia, e o ponto 11 tem que ver com uma declaração que o Tribunal de Contas exigiu, no sentido de clarificar a titularidade do imóvel sobre o qual iria ser implantado a construção no bairro João de Deus. E, portanto, é isso que está aqui em cima da mesa. Os pontos 10 e 11 são esses os assuntos aqui a abordar. Não sei se há alguma questão, Srs. Vereadores. Com um pedido de esclarecimento relativamente às tais impugnações judiciais, elas não têm caráter suspensivo, ou seja, aqueles pedidos que fizeram para ter efeito suspensivo foram indeferidos, é isso? Ainda não há decisão sobre isso. Ainda não há. Ainda não tivemos decisão sobre isso. Pronto. Eu, relativamente aos investimentos e ao bairro João de Deus, só quero dizer o seguinte, e que se aplica depois nos pontos seguintes. É que penso que de todos estes investimentos, aquele que é mais experimente, efetivamente, será o da habitação social. Até porque é algo que pode aumentar no futuro muito próximo, infelizmente. Quanto aos demais investimentos, deixava esta nota, acho que são tempos novos, e estes tempos novos parece-me que é de termos contenção o mais possível, sem que isso possa ser, pelo menos pela minha parte, nunca será utilizado para dizer que o município ou o executivo pretendeu ou apresentou determinadas medidas e não as fez, e, portanto, vou criticar. Não, fique claro isto da minha parte e penso que será o sentido do PSD. O não fazer obra no estado emergente em que estamos não é significativo de que o Executivo está a proceder mal. É apenas uma contingência dos momentos em que estamos a viver e eu acho que devemos apontar todos os investimentos para outras áreas, nomeadamente para as famílias, em vez de estarmos a apontar para determinados investimentos que não são prementes. Como é o caso, como há pouco dizia, do Arruda Lab, como poderá ser o caso daquele exemplo da Ponte do Norte, que não sei se é um investimento significativo ou não, mas para esse eu acho que podemos travar às quatro rodas, como costuma dizer em bom português, e não vem nenhum mal ao mundo. Para os outros, salvaguardamos este, que me parece que, de facto, a habitação social, sempre que aquela ideia que o PSD defendeu, não era ali um local próprio, no nosso entendimento, mas é a habitação social e defendemos a habitação social no Conselho, acho que, e atendendo a que também já está num grau avançado com o financiamento garantido e tudo mais, é uma exceção relativamente aos outros. No nome desta entender, queria deixar esta nota, portanto, que apoiamos, continuamos a apoiar. Quanto aos outros, achamos, sinceramente, antecipando um pouco a resposta quando analisamos os pontos de ordem de trabalho, que deviam ser, digamos assim, retidos até a melhor ocasião. Muito obrigado. Ok. Nós, quanto ao ponto pedonal, já falo mais à frente. Estes pontos 10 e 11, estamos em condições de poder votar. Há alguma oposição de algum dos seus vereadores? Presumo que não, não é? Portanto, o 10 e 11 também é aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 12. Este ponto é burocrático administrativo, mas tem que ser feito até para nós podermos também
ir buscar aos fundos comunitários o resto da conta final que está lá pendente para nós podermos, no fundo, encerrar, até do ponto de vista financeiro, a candidatura a fundos comunitários por força desta execução desta obra da requalificação do Centro Escolar da Ruda dos Vinhos. E, portanto, nós também precisamos nesta fase ter tesouraria e, portanto, é mais um ponto que pode não parecer urgente e prioritário naquilo que é o alinhamento das prioridades que agora temos, mas é urgente para a tesouraria do município poder encerrar financeiramente esta candidatura e poder obter os valores que estão lá ainda pendentes, e são ainda cerca de 30 mil euros e que vão fazer falta seguramente nos próximos tempos. E, portanto, basicamente, de acordo com a informação dos serviços, estão reunidas condições para nós podermos encerrar a empreitada da requalificação do Centro Escolar da Ruda dos Vinhos. Assim que tivermos esta aprovação da reunião de Câmara, iremos submeter ao Centro 2020, ao programa operacional em termos de fundos comunitários, para podermos, no fundo, ir buscar o resto do financiamento que lá está à nossa espera de podermos finalizar esta candidatura. E, portanto, a urgência de trazer este ponto é só uma questão de encerrar o processo e rapidamente podermos ter tesouraria daqui a 1 ou 2 meses, se assim o Centro 2020 consiga despachar este tema rapidamente para podermos, porque ele vai fazer falta daqui para a frente. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Não havendo, podemos então também considerar aprovado este ponto número 12 da ordem de trabalhos. O ponto 13, o Sr. Vereador Luís Rodrigues falou há pouco, eu diria o seguinte, obviamente no campo das prioridades esta ponte pedonal jamais será equiparável ao bairro João de Deus e, portanto, eu penso que aí estamos todos plenamente sintonizados e de acordo. Esta ponte tem um custo estimado pelos nossos serviços de cerca de 20 mil euros, e nós temos a expectativa de ter financiamento desta ponte a 85% a fundo perdido pelo Centro 2020, se as coisas não se alterarem. Isto é, se não houver uma alocação de recursos que estão disponíveis no PO Centro para outro tipo de prioridades de investimento que hão de surgir agora a breve prazo no âmbito daquilo que é, neste momento, este desígnio nacional da emergência que vivemos. Portanto, o facto de nós aprovarmos o projeto é apenas para podermos avançar com autorizações também junto da APA e da CCDR, que é necessário ter esses pareceres para que o atravessamento da linha d'água possa ser permitido em termos de recursos hídricos, e permitirá que possamos apresentar uma candidatura a uma call que já está aberta, a um aviso que já está aberto para podermos candidatar. O compromisso aqui com os seus vereadores é o seguinte: se a candidatura for aprovada, eu acho que nós podemos, por 15% de 20 mil euros, avançar com este esforço, que não é assim significativo, e conseguir também dar melhores condições de acesso a uma zona de abastecimento que é importante para aquela zona do concelho. Se a candidatura não for aprovada, então aí eu concordo também que, eventualmente, podem não estar reunidas condições para avançarmos na linha de prioridades com este investimento. Em todo o caso, este é um daqueles processos que, por não ter necessidades grandes do ponto de vista da limitação de concursos pelo valor em causa, eu acho que esse é daqueles claramente que nós podíamos adjudicar a uma empresa local para salvaguardar postos de trabalho e para salvaguardar a dinâmica local no concelho. Mas, por agora, eu diria que a informação a reter é, obviamente, o que está em causa é a aprovação do projeto para podermos submeter às entidades competentes, nomeadamente à APA e à CCDR, para permitir o atravessamento de uma linha d'água. Segundo ponto, permitir que haja também a candidatura aos fundos comunitários, e se a candidatura for aprovada, então parece-me que haverá condições para podermos avançar com esta obra por 15% do valor, que são 20 mil euros, custo total, portanto, 15 mil euros são cerca de 3 ou 4 mil euros, portanto, parece-me que estamos em condições de poder avançar. Esta é a nossa perspectiva deste projeto nesta data, e não tenho outra informação mais atual que permita partilhar convosco. Não sei se há alguma questão. Não, é só para dizer o seguinte: tendo em conta que eu desconhecia os valores do projeto, cerca dos tais 20 mil euros, e considerando que há essa janela de oportunidade dos 85% do fundo perdido, aí faz-me, digamos assim, votar favoravelmente ao projeto, porque estão em causa 3 mil euros ou 3 mil e poucos euros. Mais IVA pode ir aos 4 mil. O que não é significativo, embora estejamos numa altura que, se calhar, todo o dinheiro que
possamos aportar para outras áreas seja fundamental. Mas admito que não é por essa questão, até para não se perder os tais 85% a fundo perdido. E nessas circunstâncias, com esta ressalva, digamos assim, votamos ou voto favoravelmente, ficando bem claro que se não houver o tal financiamento a 85%, o nosso voto não deixou de ser favorável, mas, digamos assim, ficamos... Condicionados, exatamente. Muito bem. Posso, Presidente? Sim, faz favor. Eu queria deixar aqui uma nota, naturalmente, que a alocação de verbas face à situação que estamos a viver, para outras rúbricas, naturalmente, eventualmente ou objetivamente, poderão vir a acontecer e a necessidade de o fazer. Todavia, acho que também uma maneira de potenciar e pós-problema, que nos aflige a todos, ser uma alavancagem importantíssima para as perdas de emprego que eventualmente venham a acontecer e a dinâmica de pequenas e médias empresas no âmbito daquilo que são os projetos da Câmara Municipal. Por isso, penso que preparar esse projeto, ter, digamos que, uma carteira passível de ser uma... que potencie o retomar da economia local, será sempre bem-vinda, naturalmente, sem pôr em causa, neste momento, a alocação de outras rúbricas de verbas que o município entenda a necessidade permite de fazer já. Mas tendo em vista também a ajuda futura a esse retomar da economia local, seria termos essa carteira que, em algumas das rúbricas, alguns dos pontos que hoje estamos aqui a debater e outros nas próximas reuniões de Câmara, naturalmente figuraria como uma espécie de carteira. Bem, obrigado pelo contributo. Estamos em condições de poder, então, deliberar favoravelmente todos o ponto 13 da ordem de trabalho, certo? Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 14, diz respeito ao projeto de execução referente ao Arruda Lab. Bom, nós neste momento aqui chegados, nós consultámos o estudo prévio a Direção-Geral do Património Cultural, como não poderia deixar de ser, até pela proximidade à Igreja Matriz, que é um imóvel classificado e, portanto, que exige estes requisitos de validação por parte da Direção-Geral do Património Cultural. Foram feitas algumas sugestões, elas foram enquadradas devidamente em sede de projeto de execução e o projeto de execução, como viram, também está, no fundo, condicionado àquilo que é a realização de um estudo arqueológico, que já está na iminência de poder ser realizado, assim passa esta pandemia e as limitações todas à livre circulação de pessoas que aqui temos. E, portanto, a razão de nós avançarmos com este projeto de execução nesta data prende-se também com o seguinte. Nós temos informação do Centro 2020, portanto, que haverá algumas verbas disponíveis, ou pelo menos havia, até há 2, 3 semanas atrás, verbas disponíveis para poder ser alocadas a projetos de requalificação urbana para os municípios que estavam em melhor posição para o fazer, isto é, no rateio entre aquilo que foram as execuções dos PEDUs e dos PARUs a nível do centro, dos 100 municípios que compõem o Centro 2020, o município da Arruda é dos que tem uma melhor performance em termos de execução, porque tem executados com o Jardim Municipal e com o Parque Urbano das Rotas praticamente todo o seu PARU neste momento. E há a possibilidade de, no fundo, nesse rateio, o município poder obter algum financiamento comunitário para esta intervenção. Obviamente que esta é daquelas obras que, no meu ponto de vista, à data de hoje, com a informação que disponho à data de hoje, que só poderá avançar em 2 condições. Primeiro, se nós tivermos a garantia que efetivamente há uma comparticipação a 85% a fundo perdido, ponto número 1. Estamos a falar de uma verba, de um custo, como viram, cerca de 712 mil euros, que é o valor estimado com a realização desta intervenção. E 2, se nós tivermos a capacidade de ter aqui um consórcio local, com empresas locais que permitam fazer este investimento, ou fazer esta execução desta empreitada. Acho que é algo que nós devemos trabalhar, ou seja, defender que o dinheiro venha para o município e defender que o dinheiro que venha para o município possa aqui também ser aplicado e gerar receita para a economia local. E, portanto, nesta perspectiva, eu acho que nós devemos não atirar a toalha ao chão, mas defender que o investimento se realize,
havendo condições financeiras sem comprometer naturalmente tudo aquilo que é o resto da dinâmica e das outras rubricas orçamentais, como estava a dizer o vereador Val Antunes. E, portanto, o primeiro passo é garantir os 85% a fundo perdido. E, segundo, garantir condições para que sejam as empresas locais a ter capacidade, acredito que não seja só uma especialidade, portanto, vamos ter que fazer aqui um consórcio, talvez. Essa é uma das ideias que tenho também para o futuro, é convocar o setor da construção civil para percebermos que tipo de condições é que eles têm para avançar com um conjunto de obras municipais e também para perceber em que termos é que podem agrupar-se, no fundo, estruturando a sua oferta também em função das necessidades do município. E, portanto, na minha cabeça, enfim, e penso que partilhando agora aqui com os colegas do Executivo, esta fase é apenas de aprovar o projeto. Se não tivermos nem a garantia que há 85% a fundo perdido, nem que este dinheiro possa ser injetado na economia local, eu acho que devemos equacionar o investimento. Se garantirmos que as duas relações, ou as duas condições ab início, ou seja, 85% e a capacidade de injetar na economia local com empreiteiros locais, eu acho que nós devemos defender a realização deste investimento, mas essa é uma discussão que poderemos tê-la mais à frente quando houver mais informação sobre esta matéria. Sr. Presidente, permita-me duas ou três notas sobre este assunto. Este é um investimento que é considerável, estamos a falar de 712 mil euros, seguramente mais IVA, sim, e portanto é uma estimativa já considerável. Eu percebo aquilo que o Sr. Presidente disse e estas duas condições para nós dão-nos algum conforto. Mas eu entendo que neste momento é extemporâneo avançar com este projeto. E vou tentar explicar porquê. Primeiro, porque me parece extremamente difícil e acho que não deve haver condições, pelo menos jurídicas, neste momento, que permitam irmos buscar o tal financiamento a fundo perdido, ou digamos, aos tais fundos europeus de 85% e depois conseguir que ele seja feito através de empresas locais. Acho que nas regras atuais tal não é possível. E, portanto, se houvesse, digamos assim, esta possibilidade, ou se tivesse garantida a possibilidade de funcionarmos com as regras que existem para os fundos europeus e simultaneamente alterar no que diz respeito ao concurso, que era no fundo restringi-lo às empresas do Conselho, digamos que esta era a situação perfeita e poder-se-a dizer que nessas circunstâncias nós estávamos também a cuidar um pouco do futuro das nossas empresas. Eu penso, daí dizer que é extemporâneo, que nestas circunstâncias atuais tal não é possível e não sendo possível, o meu voto será de abstenção por seguinte, porque também entendo que haverá melhores ocasiões e com um plano definido, digamos assim, do ponto de vista dos fundos europeus, se conseguirmos conciliar a tal hipótese que o Sr. Presidente disse, que é a tal, as tais soluções ainda não postas em práticas, se conseguirmos conjugar essas duas coisas, cá estaríamos para votar depois favoravelmente nessa altura. Agora parece-me que, de facto, é estarmos a criar aqui expectativas que, de alguma forma, as pessoas, com a aprovação disto, ficam com essas expectativas que se possam vir a fazer, mas que têm um efeito perverso, acho eu, sobre o próprio Executivo. E acho que devemos calcular isso, porque as pessoas amanhã, é muito fácil, se quiserem ser populistas, dizerem assim: olha, meus amigos, então os senhores estiveram lá na reunião a discutir aquilo e não arranjaram, não conseguiram combater ou criar condições para que as empresas de eletricidade baixassem o preço da eletricidade, não conseguiram reduzir o preço da água. Esse é que era importante para nós. Portanto, eu estou-lhe a dizer isto com a máxima transparência, que acho que a solução certa seria de evitarmos criar essa imagem na opinião pública de que estamos a discutir um projeto que até terá o interesse mais à frente, mas não agora. Agora temos que tratar da doença e depois do doente estar curado, então sim, avançarmos para esses novos investimentos que são necessários e são urgentes, mas não neste momento. É a minha posição e queria manifestá-la com toda a lisura e transparência. Muito bem, eu percebo naturalmente a questão do Sr. Vereador, mas deixem-me só também acrescentar o seguinte. Neste momento, o Orçamento Municipal não tem dotação definida para avançar com o projeto do Rua da Lado. Isto também que fique bem claro, ou seja,
o facto de nós, do ponto de vista prático, aprovarmos ou não o projeto de execução, a não ser na tal gestão das expectativas que o vereador falou, do ponto de vista prático e objetivo no imediato, isto não tem impacto nenhum no orçamento municipal. Ou seja, não há previsão nenhuma que esta obra arranque este ano. E, portanto, do ponto de vista prático, não há impacto naquilo que é o nosso trabalho que temos pela frente, de salvar as famílias e salvar as empresas, e que estamos todos muito firmemente desempenhados nesse desidrato. O que há aqui é, nós podermos eventualmente candidatar isto o mais rapidamente possível, e segundo informações que recebi, ainda no primeiro semestre havemos de ter essa oportunidade, de criar condições, obviamente, tendo em conta o enquadramento legal atual, nós não temos a capacidade de garantir que seja um consórcio da Ruda a ganhar esta obra, vai ter que ser uma solução que nós vamos ter que encontrar, que o Governo vai ter que bater com ela a nível da União Europeia e que nós vamos ter que nos bater com o Governo naquilo que é a defesa intransigente dos interesses locais e comunitários e, obviamente, que aqui os interesses locais são os mesmos interesses do Estado, porque, obviamente, que eles querem, que o Estado, todos nós queremos empresas competitivas nos seus concelhos e que isso contribui para o todo nacional. Agora, nós, autarcas do Conselho, temos mandato para defender os interesses locais e ninguém nos pode levar a mal se tentarmos, por todas as vias, defendê-lo. E, portanto, obviamente que esta solução não tem garantias nenhumas que seja possível consagrar, mas também não tem garantia nenhuma do inverso. E nós temos que tentar fazer perceber a quem decide, a nível da União Europeia, que as soluções que se aplicam, se calhar, para a Alemanha e para a Itália, são soluções que podem, nas economias mais periféricas, não ter os mesmos resultados que terão na Alemanha e na Itália. Portanto, nós temos que ter a capacidade, e a União Europeia tem que perceber isso, que os Estados soberanos, todos eles também têm que dar um contributo para salvar o todo da economia, porque a União Europeia só funciona se o mercado europeu funcionar bem e se as economias funcionarem bem. Não adianta que seja só a Alemanha ou a Itália a recuperarem e todos os outros ficarem para trás. E, portanto, nós devemos ser intransigentes nisso, e o Arruda Lab não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo. O setor que se revelou mais resiliente a esta pandemia foi o setor primário, por razões óbvias de abastecimento à população. E, portanto, nós aproveitarmos as condições de excelência que temos no Conselho para desenvolver também aqui uma cadeia de desenvolvimento para o futuro, na área do setor primário, em termos de integração de componente tecnológica, de inovação, de investigação e conhecimento no setor primário, eu acho que este deve ser um objetivo que nós todos devemos encará-lo com perspectiva de futuro. Obviamente, se me disserem que é o timing indicado avançar com este projeto, obviamente que não é. Mas nós devemos, para além daquilo que é a espuma dos dias, perspectivar também o desenvolvimento futuro do Conselho. E a mim parece-me que o desenvolvimento do Arruda Lab é estratégico a médio e longo prazo para o Conselho. Tenho cada vez mais a certeza disso, e o nosso setor agroindustrial está a dar uma prova elevadíssima de competência, de caráter e de responsabilidade nesta crise, que eu também gostaria aqui de destacar, e eu acho que é com eles que nós vamos criar também o futuro para o nosso Conselho, com grande hipótese de criar mais-valia e bem-estar para as populações. E, portanto, obviamente que isto não é para este orçamento, obviamente que não vai ter impacto no imediato, mas obviamente também digo, quanto mais tarde começarmos a criar o Arruda Lab, mais prejuízo potencial nós temos para o nosso Conselho e para aquilo que é a perspectiva de futura de desenvolvimento económico e social no nosso Conselho. E, portanto, eu diria que, como disse o Sr. Presidente da República muito bem, tudo mais cedo do que tarde. E também o Arruda Lab, tudo mais cedo do que tarde. É essa a minha percepção e é essa a minha perspectiva, também com toda a transparência sobre este ponto. Não sei se há mais alguma questão dos seus vereadores. Gostei da réplica e abstenho de fazer a tréplica. Permite-me. É legítimo. Esperamos então pelo veredicto ou pela audiência de julgamento. Permite-me. Sr. Vereador Valentunes, faz favor. Este é um dos projetos que eu falava há pouco, que pode, na minha opinião, deve ser criar, ao fim e ao cabo, a tal carteira de projetos que neste momento e de curto prazo não tem custos para o município. Não invalida, naturalmente, que de imediato se faça aquilo que foi sugerido pelo vereador Luís Rodrigues e que o Sr. Presidente da Câmara já o tinha referido antes de qualquer intervenção de nós, vereadores, que é realmente no âmbito da Cima-Oeste, junto das águas do Oeste e de Alto Tejo, fazer a redução do preço da água e, enfim, lutar de uma forma mais difícil, mas daquela forma também que sabemos
persistente e muito focada do nosso Presidente naquilo que são os objetivos de minimizar os prejuízos e as dificuldades locais. Voltando a este projeto, penso que, e dado que realmente neste exercício os custos serão residuais, se o forem, será a tal carteira de oportunidade que no momento a seguir o país precisa. O país vai precisar que a dinâmica empresarial e económica seja retomada. Penso que será uma boa oportunidade mantê-la sem os custos imediatos, naturalmente, como o Sr. Presidente acabou de referir. Muito obrigado. Podemos então votar este ponto. O 14, Luís, é abstenção? É a minha abstenção. É abstenção. Portanto, todos os outros vereadores aprovamos com a abstenção do vereador Luís Rodrigues. É isso, não é? É isso. Muito bem. Então, o ponto 14 é aprovado por maioria com a abstenção do vereador Luís Rodrigues. Está bem? Bom, o ponto 15 da ordem de trabalhos era algo que já tinha sido, no fundo, enunciado na declaração de alerta, dia 15 de março. No fundo, agora é a concretização em termos de deliberação em reunião de Câmara da suspensão automática e da prorrogação do prazo do pagamento dos serviços de água, saneamento e a suspensão das despesas administrativas e os juros moratórios que vierem a ter lugar durante o período de alerta. Para já é o que está em vigor, que é até dia 15 de abril, sem prejuízo de eventualmente ser prorrogado também com o eventual prorrogar da situação de alerta, que infelizmente não está garantido que cubra todo o período que é necessário cobrir em termos de emergência e de ativação do plano de emergência municipal. Essa é uma discussão que teremos mais à frente, seguramente, e era bom tê-la todos. E agora por agora era só, no fundo, materializar do ponto de vista deliberativo na Câmara Municipal aquilo que foi uma declaração de alerta emanada no passado dia 15 de março. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não? Então podemos considerar o ponto 15 também aprovado por unanimidade. Os pontos para conhecimento é o resumo da tesouraria e o licenciamento de obras particulares, que eu penso que vos foi distribuído atempadamente. Não sei se há alguma questão ou dúvida sobre esta matéria. Não havendo, resta-me então agradecer. Queria-lhe só deixar uma palavra de incentivo e de coragem para que consigamos todos, sobretudo com a sua liderança, levar a bom porto os arrudenses. Obrigado. Deixem-me partilhar convosco agora, já fora do período de ordem do dia. Recebi ontem, ao final da tarde, um telefonema do Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que nos deixa a todos uma mensagem de esperança no futuro, de confiança e de muita força para enfrentarmos esta que é uma pandemia, que somos nós que temos que lidar com ela. Eu próprio transmiti-lhe a situação da Ruda e ele deixa-nos a todos nós uma palavra e um abraço fraterno e solidário nesta altura difícil, que eu gostaria também de partilhar com todos vocês e que me esqueci de o fazer no ponto antes da ordem do dia, mas que o faço agora aqui. E, portanto, vamos à luta com coragem e com determinação na defesa do nosso barco, em que estamos todos metidos no mesmo. Como eu disse na reunião com os partidos, aqui não há um barco da esquerda, da direita, do centro, vermelho, cor de laranja, cor de rosa. Não, este é o barco do Conselho da Ruda, estamos lá todos dentro e vamos sair todos, com certeza, bem dele. Eu estou francamente determinado que assim aconteça. A luta vai apertar, como é desejável, não, como é expectável. Os números estão a galopar, mas temos a equipa montada, temos profissionais na rua, temos as coisas a acontecer e gostava de vos agradecer a solidariedade demonstrada nesta reunião e dizer claramente que os profissionais estão todos muito empenhados na defesa intransigente dos interesses públicos do município e de todas as suas gentes. E, portanto, vamos à luta. Ela vai aquecer, mas é quanto mais a luta aquece, que mais força nós temos que ter e estamos cá todos para isso. E eu queria agradecer-vos a todos vocês e a todos os colaboradores do município que não viram a cara à luta, não têm virado e que não vão virar seguramente, e vamos estar juntos nesta luta e vamos ultrapassá-la rapidamente para restabelecer toda a normalidade. Muito obrigado a vocês e até breve. Um obrigado também à Anabela e ao Augusto, que prepararam esta sessão, que foi bastante participada, sem grandes interrupções, sem grandes sobressaltos, correu tudo normalmente e, se me permitem a sugestão, se tivermos condições de o fazer, daqui a 15 dias voltamos a encontrar-nos nos mesmos modelos, nem que seja para dar conta de evoluir da situação, mesmo que os pontos não sejam muito urgentes,
vamos dando nota disso e vamos partilhando reflexões, isto é positivo. Já terei mais informações seguramente naquilo que é o resultado das conversações que temos com a CIMI e com o Governo para vos transmitir e, portanto, vamos à luta. É essa a esperança que eu tenho convosco, que é de todos juntos vamos ultrapassar rapidamente esta fase menos boa que estamos a ultrapassar, mas que estamos cá nós. E se fosse fácil não tinha piada, estamos cá nós para ultrapassar as dificuldades. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Bem-aja.